Dando sequência à nossa série de entrevistas com personalidades da engenharia, nós vamos conversar hoje com o engenheiro Celso Atienza, que é um amigo já de longa data, graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Mogi das Cruzes, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho na Universidade de Santa Cecília de Santos, mestrado em Ciências Ambientais pela Universidade de Taubaté, foi presidente da Associação Nacional dos Docentes dos Cursos de Engenharia e Segurança do Trabalho, vice-presidente do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, vice-presidente da Associação Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho e presidente da Associação Paulista dos Engenheiros de Segurança do Trabalho. Prazer em falar com você, Carlos Celso. Então, o prazer é meu, é uma honra estar no seu canal aqui, na sua TV, e nós estamos aqui para essa luta que nós estamos empreendendo por um CREA novo, por uma engenharia de segurança mais eficaz e atuante, que no momento atual nós precisamos muito dela, um mercado promissor, e que tem que ser mais valorizado para isso. Estou aí para as suas perguntas que quiserem serem Ou na feitas. questão do mercado, é muito importante, a engenharia tem que ser convocada, né, Celso, para Sim. ajudar, para equacionar entre diversos campos da atividade econômica, social e política do Brasil, três campos são fundamentais e você deu uma pincelada na sua fala inicial. A questão do emprego, a questão do trabalho e a questão de oportunidades. Como é que você vê isso? Bom, eu vejo muito grande, mas há um descaso por parte das pessoas em cumprir aquilo que é uma legislação. Você sabe que eu atuei fortemente junto com o general Luiz Fábio na aprovação da nossa lei federal de 7.410, de 27 de novembro de 85, que criou a categoria dos engenheiros de segurança, tornando o engenheiro de segurança uma nova profissão. Ela vem de um regime de excepcionalidade dentro de uma pós-graduação, porque é a única pós-graduação do Brasil que aumenta atribuições profissionais. Então, o engenheiro de segurança, ele, ele não perde nenhuma titulação de que ele teve no seu decorrer da sua vida, e acrescenta mais essa. Qual que é a perspectiva de mercado que ele tem? Ela tem uma perspectiva de ampliar o seu leque, o mercado de atuação, aonde você possa trabalhar. Por exemplo, eu sou engenheiro civil, mas eu posso, como engenheiro de segurança, atuar numa plataforma de petróleo, atuar numa praça de rodeio, atuar numa área hospitalar de desenvolver, que é tão importante hoje em dia, principalmente para a Covid, onde há uma distorção da interpretação, onde a engenharia tem que se fazer presente. E nós temos que mostrar para o pessoal a importância que tem e o resultado que dá da participação desse profissional nas atividades econômicas, porque nós precisamos da empresa para trabalhar, mas também a empresa precisa do profissional para poder ter, dentro da sua ética profissional, do seu compliance, das coisas corretas, de ter um profissional à altura que produza o resultado que ambas as partes saiam sendo beneficiadas contra isso. Então, nós somos sempre um divisor entre a discussão do capital com o trabalho, onde nós podemos resolver tranquilamente, pacificamente, essas atividades e dirimir essas dúvidas que tanto anseia, inclusive os empresários das empresas, que precisa ficar claro, nós não tomamos partido de A ou de B, mas nós equacionamos todas as divergências possíveis que possam causar. E dentro dessa perspectiva profissional, o mercado é muito grande. Você veja que nós estamos em plena pandemia hoje. Nós estamos entrando aí segunda onda, terceira via, não sei lá o que o pessoal inventa. E todo mundo acha que isso é um problema médico.
quando o problema médico ele está no tratamento da Covid. E isso precisa ficar claro, porque está um erro de interpretação muito forte de achar que o médico vai resolver o distanciamento, que vai resolver as medidas preventivas profiláticas que a sociedade tem que fazer. A sociedade tem que estar conscientizada nesse momento de manter distância, de não fazer aglomeração, e nós estabelecemos regras rígidas de você, por exemplo, mora na praia. Mas não adianta você dizer, olha, a praia está liberada, mas não pode entrar no mar. E você sabe que se o pessoal for para a praia, ele vai para o mar e vai ter aglomeração. Não tem jeito. Então, o que você tem que fazer? Você tem que dizer que é proibido ir à praia. Essa é uma situação fácil. Nós estamos aí numa fase, né, com várias torcidas organizadas de futebol que vão lá no seu centro de treinamento fazer aquela aglomeração, e aí, como às vezes é protesto e às vezes é manifestação positiva, a gente nunca sabe o que essas torcidas vão fazer, quando ela chega no local de trabalho, do centro de treinamento, ela está aglomerando e todo mundo junto, sem máscara. Então, o que falta? Falta disciplina, atuação e procedimento para se fazer isso. Então, hoje, você não consegue fazer nenhuma atividade hospitalar sem a presença do engenheiro de segurança nisso. Então, o mercado é altamente promissor. O que precisa é as pessoas compreenderem a função, né? Para que tem, porque todo mundo fala em EPI, mas nós vamos falar de engenharia, porque o EPI, o que é? É uma consequência daquilo que você não resolveu com as medidas de engenharia. Então, Vamos você explicar melhor. tem... Vamos explicar melhor esse ponto. O equipamento de proteção individual, como você está dizendo, é uma consequência de uma não presença da engenharia de segurança. É isso que você está dizendo? Perfeitamente, perfeitamente. Porque tem que você ser não tem etc. planejado e achar, porque todo mundo acha que o EPI é uma medida preventiva. Ele não é uma medida preventiva, ele é uma medida protetora. Por isso que os médicos precisa usar máscara, precisa usar ali. Ora, se não tiver vacina, a vacina é uma medida preventiva, mas a máscara é uma medida protetora porque você não tem vacina. Então, a engenharia vai o quê? Vai desenvolver a engenharia biomédica, clínica, lá vão desenvolver o estudo para você ter a vacina. Como também vai desenvolver os respiradores artificiais, tudo isso são o quê? Medidas de engenharia. Agora, nunca foi feito nada. Então, por que houve uma pandemia em vez de ter uma coisa mais localizada? Porque você não tinha as regras de trabalho que são necessárias, ventilação, tudo isso tinha que ser previsto anteriormente, que nenhum governo estadual, federal, municipal fez. Então, há um... Deixa eu te perguntar isso. A questão legislativa. A engenharia de segurança ela é imprescindível. Você está dizendo do planejamento, da necessidade da gente preventivamente agir antes de dar o estouro da boiada, antes de dar o problemão, tá certo? Aí eu te pergunto, na lei, há falta de legislação municipal, estadual e federal que cuide desse assunto em benefício da sociedade, Celso Atienza? Não, a lei existe e o que nós precisamos é ter uma melhor qualidade no ensino. Agora, você sabe muito bem que eu trabalhei muito, estou lá na Assembleia Legislativa, só falta a presidência da Câmara de São Paulo, aqui no Estado, de aprovar no plenário, que eu já passei por 5 comissões com unanimidade para ser obrigatório a implantação de um sistema de gestão. Então, ele não vai ser obrigatório no sentido assim, quem não fizer está punido, mas o seguinte, está autorizado pelo governo a qualquer um fazer o seu sistema de planejamento. Se ele tiver algum problema, ele vai ser responsabilizado por não ter executado esse sistema de planejamento.
Porque a engenharia de segurança é uma área de planejamento, ela atua no planejamento e no projeto. Então, isso que é interessante. Nós estamos vivendo uma época em que todo mundo acha que o EPI é a solução de todos os problemas. Eu acho que ele é necessário, em alguns casos fundamentais, porque tem lugares que você não tem uma medida eficaz administrativa de engenharia para fazer, então você utiliza como último recurso a adoção de uma medida protetora. Você está lá no seu Guarujá. Quando você vai à praia, o que você compra na farmácia para tomar o sol? Né? Como é que chama O protetor solar. protetor solar? Não chama preventor solar. Por quê? Porque você vai se expor ao sol. E se expor ao sol, você vai se proteger contra a agressividade da exposição a esse calor. Então, por isso que se chama protetor solar. São medidas de proteção, que são diferentes de medidas de prevenção. Medidas de prevenção é a ausência de risco. Né? Medidas de proteção é quando você minimiza a exposição e a gravidade do risco. Então, isso tudo é muito interessante e que o nosso sistema profissional, porque você sabe que eu trabalhei muito, eu fui o cara que conseguiu implantar a primeira Câmara de Engenharia de Segurança no Conselho Profissional, já no IDO, depois fecharam, foi reaberta de novo, e nós temos em vários estados. E o próprio sistema nos condena. Então, você veja, o nosso maior problema hoje é na nossa casa. Se esse projeto da Assembleia Legislativa tivesse uma ação forte dos engenheiros de segurança, nós já teríamos aprovado esse projeto, porque a pandemia nos atrapalhou. Eu já venho fazendo isso, agora eu estou na boca da caçapa para enfiar a bola 7. Né? Só falta enfiar a bola 7 lá. O que precisa? Precisa do presidente da Câmara colocar em pauta, porque até já conversei com os deputados, o pessoal está com compromisso de votar a favor, então nós precisamos ter esse movimento, em paralelo, nós teríamos que alterar o capítulo 5 da CLT, porque veja só o que está acontecendo em Brasília. O governo federal passou o Ministério do Trabalho para o Ministério da Economia. Eu pergunto, o que tem a ver o Ministério da Economia, que cuida de finanças, com medidas preventivas? Não tem a ver nada. Então, isso está no lugar errado. Bom, já que está lá, ele criou uma secretaria de trabalho e de previdência junto. E todo mundo parece que tem orgasmo de trabalhar com NR. Só que a NR, ela é o quê? Ela é a regulamentação da lei. A nossa lei do capítulo 5, que autoriza lá, ela foi muito boa, porque ela é de 1977. Em 1978, as normas regulamentadoras vieram no nível federal para regulamentar a CLT. Só que o seguinte, essa CLT de 1977 já esgotou o seu papel. Ela não tem mais o que dar. Nós evoluímos, nós temos inovações tecnológicas, nós estamos aqui fazendo essa reportagem interativa, e a legislação nossa de Ministério do Trabalho é de 77, que já não atende mais às nossas necessidades. A sociedade mudou, o mundo mudou. Mudou. E aí eu tenho uma proposta do capítulo 5, que está na comissão lá, também andando, e parou, porque né, vem política, vem eleição, o pessoal vê muita coisa... A engenharia de segurança, através de lideranças como você, tem uma atividade intensa na Assembleia Legislativa de São Paulo e também na Câmara dos Deputados. São dois... Em Brasília. E agora a gente depende de esforço coletivo para que a engenharia como toda... Agora, o nosso sistema profissional não ajuda, porque o que deveria estar fazendo o CONFIA? Devia estar lá brigando
para implantar a nossa medida do novo capítulo 5, porque eu fiz uma proposta moderna de um novo capítulo 5, que foi feita, que quem abraçou essa causa foi o deputado Geninho, porque um deputado precisa fazer isso. Então, foi um deputado que eu apresentei para vários e ele topou colocar isso lá na Assembleia. Só que agora está parado. Está lá, né, numa comissão de organização, porque passa por comissões, passa ali, e nós precisamos cobrar os políticos, porque você vê, nós tivemos uma eleição, pelo menos aqui em São Paulo, eu acho que, no nível geral, eu nunca vi nenhum candidato a um cargo executivo que tenha no seu programa a prioridade da engenharia de segurança. Como é que eu vou fazer engenharia se eu não tenho engenharia de segurança? Elas se casam, elas se complementam, elas não são separadas. Eu não posso tratar esse assunto separadamente. Eu tenho que tratar no sentido coletivo e institucional e defesa da humanidade e da sociedade. A sociedade está desprotegida e não entende isso. E a mesma coisa que você vai para a periferia, você vai para outros órgãos, você tem todos os órgãos administrativos de prefeitura e tal, que não obedecem às normas de engenharia de segurança e nos fiscalizam. Então, como é que é isso? Né? Celso, você falou do o sistema fica à parte, não entra ali. Quando eu falo sistema CONFEA-CREAS, os CREAS de forma geral e o Conselho Federal especialmente ou especificamente se mantém ao largo, à distância dessa realidade. O que acontece com o sistema? É preciso fazer o que para isso mudar, na sua opinião? A gente está lutando faz algum tempo para que haja maior representatividade, um processo eleitoral aberto, democrático, com a participação de todos. A eleição, por exemplo, pela internet seria muito mais segura do que uma eleição presencial. Claro. Isso é uma luta de todos nós, luta sua, inclusive de um companheiro como você que se preocupa com essa questão da segurança, né, do trabalho e em todas as atividades. Porque também o trabalhador que vai participar de uma eleição está correndo o risco também de se contaminar. O que acontece na sua visão? Você é um homem que sempre participou muito de perto. Você foi conselheiro, nós somos conselheiros há muito tempo atrás, lá na Greia de São Paulo. Né? Então a gente tem uma experiência nisso. Na sua visão, o que você pode acrescentar? Tem muita gente ouvindo a gente aqui. Eu não sou de dourar a pílula, você sabe muito bem. O grande problema do sistema CONFEA-CREA, tanto em Brasília quanto em São Paulo, coisa e tal, é a corrupção. Isso daí, para mim, é claro, porque eles manipulam isso, não tem como prioridade, há um gasto excessivo em festas, em outras atividades que não resolvem o problema da engenharia. Nós arrecadamos cerca de 40 milhões, não sei, nós temos orçamento no sistema que muitas prefeituras não possuem, sem encargos sociais que as prefeituras têm que cumprir. Então, ele só está lá para ativar o sistema, fazer as reuniões plenárias, eles não têm despesas nenhuma outra, como tem uma prefeitura, por exemplo, como tem um governo do Estado, responsabilidades, né, de impostos, coisa e tal. Então, o que nós precisamos fazer é restaurar a moralidade e os conselheiros que estão lá, você veja que nós não temos regras para eleger um conselheiro federal. Então, um dia, você sabe que eu participo do sistema há anos, né? Já fui para Brasília, já fui para... Então, eu conversei com um conselheiro de um estado, eu não vou dizer o nome, porque não é o caso, mas eu vou dizer o fato. Eu conversando com essa pessoa, ela falou assim, ela era uma professora que veio pela entidade de ensino, falou, eu vim aqui para aprender. Bom, primeiro você não entra no Conselho Federal para aprender. Você entra para mudar, você entra para incentivar e atender a sociedade. O CONFEA não sai para a rua. O sistema CREA, CONFEA, não saem para a rua, ou seja, não vão
nos congressos, não vão falar com os deputados, não vão brigar pelas causas, porque não adianta fazer um teatro de hoje, essa semana, nós vamos botar todo mundo nos gabinetes dos deputados. Não vai resolver. Eles vão te atender, vão achar você bonito, né? Ou coisa e tal, você está lindão aí, né? Então, vai tudo bem. Agora, eu quero saber quem vai pegar o touro na unha. Eu já falei uma vez para um deputado, ele falou, ó, o meu gabinete está à disposição, a porta está aberta. Eu falei, olha, eu gostaria muito que, em vez de o senhor dizer que a porta está aberta, que o senhor fosse pegar e fazer a ação, porque a porta está aberta é posterior. Eu posso ter a porta aberta, mas eu posso ter o Congresso fechado, né? Ou seja, o que você vai fazer, de fato, para se empenhar e aprovar as medidas que têm que ser aprovadas dentro daquilo que eu chamo de modernização da legislação? A legislação ela tem que ser adaptada. A evolução tecnológica teve um avanço violento, né? Hoje em dia, você tem que mudar todo o currículo das escolas. Então, é outro problema. Como é que o MEC também tem a grande responsabilidade de não melhorar os cursos de engenharia de segurança como eles fazem para o médico? Então, por quê? Porque nós não temos moral para enfrentar e pedir a esses deputados como sistema. Nós podemos, individualmente, fazer os nossos esforços, mas, moralmente, o pessoal da política ele nem precisa da gente. Ele não precisa falar, eu não preciso de vocês, tal. E quando chega a eleição, a sua proposta é boa, mas como é que eu vou incentivar essa proposta para poder fazer ali? Então, ele não faz, entendeu? Agora, Celso, o que surpreende, o que nos torna até muitas vezes indignados com tudo isso, é que a engenharia em qualquer país do mundo é um ativo importante da sociedade. Porque a engenharia resolve problemas, equaciona, planeja, faz e acontece. Como eu disse no início da entrevista com você, a gente mexe com emprego, mexe com trabalho e mexe com oportunidades. Eu quero voltar um pouco mais o olhar para a questão da formação do engenheiro, que você também tem uma ligação forte nessa área, mas não apenas na área da engenharia de segurança, no sentido mais amplo, a formação do engenheiro. Na sua opinião, nós vamos ter que passar por um novo mecanismo de fiscalização da atividade profissional? Como é que está isso na sua opinião? Bom, a engenharia em si, ela foi muito mercantilizada. Ela deixou de ser uma instituição de ensino para virar uma instituição econômica, né? Onde você tem que ter alunos que passa de qualquer jeito, que vai fazer isso de uma maneira geral. Nós precisamos mudar o currículo. Nós não podemos ter as salas de aula como são feitas hoje, carteira e professor. Nós temos que dar atividade para o aluno, aonde ele passa a se interessar e a responder. Ele tem que procurar a solução. O aluno, o professor, é um mediador da dificuldade que o aluno possa apresentar. Ele não é mais um expositor e uma pessoa que vai ficar falando e outro vai ficar ouvindo, e aí a meninada fica lá no celular, tocando tal, e nem presta atenção naquilo que você está falando. Então, a graduação ela precisa de uma reformulação curricular muito forte. Então, não adianta você achar que a engenharia tem que restringir cargas horárias. Você pode ter conteúdos diversos, você pode ter as diretrizes curriculares mais amplas, por exemplo, atender peculiaridades de quem trabalha mais na área do campo, né, e os agronômicos, por exemplo, Mato Grosso, Acre, eles devem ter algumas especificidades que não precisa aqui para São Paulo, Brasília e assim por diante. Mas a gente teria que fazer uma adaptação curricular muito forte, com compromisso. E as faculdades que não tiveram, elas têm que ser fechadas. Nós não vemos nenhuma faculdade ser fechada.
Por quê? Porque o sistema deveria ser o regulador das ações de validar e acreditar as universidades. E elas, em nome da autonomia universitária, acham que pode fazer qualquer coisa. Agora, não. Nesse contexto, Celso, como é que você vê o ensino à distância? Olha, Há uma tendência forte de. o ensino à distância, ele, para a engenharia, ele não serve. Não serve, não adianta. Eu já vi ali, e não há interesse dos alunos de fazer à distância, porque eles não aprendem nada. Nós não temos recurso suficiente, as escolas particulares, a USP, por exemplo, ela tem dificuldades no ensino à distância, e a evasão é muito grande. E você não tem fiscalização de como controlar o ensino à distância. Não existe fiscalização. Eu já vi casos em que o aluno foi fazer a prova do ensino à distância no ônibus, né? Mas apareceu lá porque alguém fez para ele. Então, você não tem como controlar isso daí. Agora, tem alguns outros cursos que podem ser feitos. Para que serve o ensino à distância? Bom, eu sou engenheiro civil. Se, de repente, mudou a norma de concreto, eu, sendo engenheiro civil, eu não preciso ir a uma sala de aula para saber o que mudou ou não. Então, eu vou fazer o que a nova norma brasileira, eu vou fazer ensino à distância para o pessoal se entender como é que se dá esse processo, porque ele já tem a formação. Quando ele não tem a formação, ele tem que ser formado. Ele não tem que ser deformado. Eu recebo aluno na pós-graduação de uma maneira assim que o cara não aprendeu o básico, não sabe química, não sabe matemática, não sabe, então fica muito difícil, né? E você tem que equalizar a desorientação, que não é culpa do aluno que veio, mas é culpa do sistema de ensino que não propicia a ele o elemento básico. Então, você vai fazer um curso de pós-graduação em estrutura metálica e ele não sabe fazer a parte da estrutura metálica básica, que é a base inicial que ele deveria ter aprendido na faculdade. Então, ele entra em dessintonia com o resto dos alunos, alguns têm, outros não têm. E nós temos, assim, muita facilidade de achar que isso é um mercado de você passar o aluno e de não fazer. Agora, você tem também aquilo do semipresencial, né? Então, algumas coisas, se você quiser fazer semipresencial, seria interessante. Agora, nós teríamos que mudar muito o nosso sistema de internet, o nosso sistema tecnológico. Nós não temos estrutura para isso. É só você ver o seguinte: você pega esse pessoal de comunidade, eles não têm nem internet na casa dele. Como é que vai fazer um ensino remoto ou à distância se ele não tem como entrar em contato? Se nós temos dificuldade aqui, às vezes, de internet sair do ar, imagina quem não tem. Então, nós temos que adaptar isso dentro do quê? Do novo modelo de concepção tecnológica que se mudou e que tem que dar outras atividades de ensino que não sejam aquelas tradicionais. Você está falando de desigualdades sociais, Isso, né, e da total. necessidade da gente ter um projeto nacional para a engenharia, né, para a utilização do potencial da engenharia. Na sua opinião, eu tenho dito isso muito na campanha para a presença do CREA, que a engenharia pode impulsionar o progresso do Brasil. E São Paulo é um carro-chefe da economia do país e o CREA de São Paulo pode impulsionar os demais CREAs e o próprio sistema, que é o Conselho Federal, a ir para frente. Você vê dessa forma também? Depois eu quero falar com você, além desse ponto que eu estou te perguntando, eu quero falar sobre o papel das associações e, na sua opinião, também um outro tema, que é a carreira de Estado, a carreira de engenheiro do Estado. Vamos começar com a primeira que eu te fiz. Então, como é que você vê essa questão que eu coloquei? Nós temos como impulsionar esse desenvolvimento? Olha, Exatamente essas desigualdades, Celso? sim, nós temos muito, mas para isso nós precisaríamos primeiro ter qual é o nosso foco final, o nosso objetivo e ter proposta.
Não adianta falar desigualdade sem ter proposta. Eu acho que a gente poderia, capitaneado aí por você, tudo que está nessa luta também, fazer um grupo de trabalho com relação ao ensino. E ao ensino, e aí, mas não só isso, atendendo à sociedade, porque esse projeto da Assembleia Legislativa que eu tenho, ele também tem um cunho social muito forte, né? Porque você vai respeitar a dignidade humana, né? Dessas coisas todas. Então, nós teríamos que ter um novo modelo de currículo, de como fazer isso, e de propor um sistema de ensino atual para resolver a desigualdade social. Agora, isso se faz também com algumas propostas de engenharia, como você vai resolver esses problemas, que não pode ser o que esses candidatos a prefeitos estão falando, independente do partido ou de quem vai votar, não estou entrando no mérito, mas eu estou entrando no mérito da essência dali. Ninguém tem proposta nenhuma. Os vereadores, candidatos, vota em mim aqui porque eu sou... Sabe, é um negócio tão estúpido, nós precisamos mudar o nosso sistema, inclusive, de votação. Nós precisamos dar qualidade para quem vai votar, menos palhaçada do que se tem fazendo, porque tem muita brincadeira na apresentação política que faz pela televisão, e o cara não tem proposta e quer ser candidato ao quê? Quem está preparado, quem não está preparado? Eu acho que você tem que se preparar para você assumir as coisas, independente da onde você vem. Então, você falar em desigualdade, você precisa saber como atingir o que está desigual. Por exemplo, quando eu vou para a Zona Sul, eu tenho uma necessidade que é diferente da Zona Oeste, da Zona Norte. Então, nós temos que ver aonde o sujeito mora e fazer as necessidades do que ele precisa para aquilo. Isso nós vamos começar a resolver. E quem faz isso? Engenharia. A engenharia que vai lá dizer, aqui está faltando saneamento, ou aqui está faltando habitação, aqui está faltando... Então, nós precisamos enfocar até um programa nosso, especial, independente da época. Independente da época eleitoral. Nós temos 3 minutos para encerrar. Eu vou dividir esses 3 minutos em três segmentos. Associações. Como é que as associações devem participar mais? Depois eu quero falar um pouquinho da carreira de Estado da engenharia. A associação, eu acho que nós temos que criar uma cultura associativa desde a escola, né? Porque o aluno, quando ele sai da engenharia, eu estou falando da parte da engenharia, né? O aluno que sai da escola de engenharia, ele não tem visão associativa e aonde que ele tem que se unir com os colegas para poder entender das necessidades e de como ele deve atuar nas diferenças das desigualdades sociais. Então, nós temos que aumentar a participação dos profissionais nas suas entidades, como fazem os médicos. O médico, ele todo ano, ele tem que renovar a sua especialidade, né? Como é que ele faz isso? Com congressos, com curso e tal. Aqui, não, o cara se forma engenheiro e acha que não precisa aprender mais nada. Então, a associação ela tem esse papel importante e precisa passar isso lá no banco da faculdade para ele saber que aquilo é o começo e não é o fim do estudo da vida dele. Então, esse é um ponto com relação à associação. O outro ponto, qual que é? Outro ponto que eu quero te falar é sobre carreira de Estado. Na engenharia, na necessidade de ter uma carreira, não demonizar tanto o funcionário público, a carreira de Estado. Como é que Isso, a carreira de Estado tem que existir, porque, na verdade, o que acontece? Você tem elementos que são colocados. Agora, é fundamental que todas as secretarias tenham seus órgãos de engenharia, porque o que está acontecendo? Em muitas secretarias e organismos do Estado, você tem pessoas na área de engenharia que não são engenheiros. Então, isso não acontece com o médico, com outra pessoa. E a carreira de Estado é ali, por exemplo, além do mais, nós temos que criminalizar o exercício ilegal da profissão. E é isso que é importante. Quando fala de criminalizar, é o seguinte, se o médico, que não é médico, for atuar com medicina, ele é preso.
Aqui, se o engenheiro fizer engenharia, ele vai ter uma punição, mas ele comete o quê? Uma contravenção penal, que é muito brando, fica em liberdade, não tem nada, nenhuma consequência. Então, você vai em construções clandestinas e o cara fala, aqui todo mundo faz assim, nunca, sempre foi assim, então vou continuar assim. Então, isso que na hora que o cara souber que se ele não fizer direito, ele vai preso, ele tem que parar de fazer isso. Claro que você não elimina 100%, mas você pune aquele que cometeu o exercício ilegal. Então, a carreira de Estado ela serve para fiscalizar quem é que está atuando ou não na atividade paralela, porque ele é um fiscalizador, né? A carreira de Estado, o engenheiro que está trabalhando para o governo, ele é um fiscal das ilegalidades que você faz no mercado de trabalho. Eu quero dedicar essa parte final a falar um pouquinho, não só sobre a engenharia, sobre o ser humano. Celso Atienza, você é profissional há muito tempo, pai de família, você é avô. Como é que é a tua vida? Você dá aula, você tá ministrando aulas? Não, hoje, Como é que funciona a tua vida? hoje eu estou Tem hoje 1 eu tô, minuto e 40 segundos. tá, hoje eu estou parado porque está tudo parado, eu estou sem atividade nenhuma, porque eu estou ficando em casa e as escolas deixaram de ministrar e estão proibidas de fazer. Mas a minha vida inteira eu trabalhei, eu fui engenheiro civil, eu trabalhei em obra, eu trabalhei nas maiores usinas hidrelétricas do país. Eu tive uma vida toda fora de São Paulo, no Brasil inteiro. Eu andei todos os estados, eu só não conheço Roraima e Amapá. O resto, tudo trabalhando. Então, eu tenho uma experiência em construção pesada forte, né? E na parte da engenharia de segurança. E eu tenho ajudado as pessoas, eu trabalho muito com consultoria, faço palestras, estou aí na medida tirando dúvidas dos profissionais que trabalham, todo dia recebo telefonemas aqui para ajudar as pessoas e eu estou sempre à disposição, porque o nosso papel é educador, né? Então a gente tem que transmitir e deixar alguma coisa legal, porque daqui a Ok. pouco a gente está mais aqui. Celso, de minha parte, muito obrigado. Nós estamos no encerramento. Foi uma honra, como você sabe. É um prazer enorme falar com você. A gente sempre aprende, você tem muita experiência, é um sujeito correto, um sujeito sério.